Oi, galera do MS2, eu sou a Ju. Eu sou o Regis. E hoje nós vamos falar um pouco como foi a criação do espetáculo Nárnia. Isso, nós vamos dar início a uma série de vídeos que nós vamos falar um pouco sobre as composições coreográficas que fizemos ao longo dos anos. Mas antes da gente ir pro vídeo, a gente vai passar mais um Recebidos maravilhosos do África e Bahia. Sim. Delícia! E antes de tudo, solta a vinheta. Gente, olha o que a gente recebeu hoje. Mais uma vez, o África e Bahia presenteou a gente com algo muito delicioso. Sim, e hoje é um prato diferente. Eles mandaram pirão de mandioca com de queijo. aipim, porque eles são Mandioca. Com queijo gratinado, carne de sol, camarão e vinagrete. Ai. Pense se não deve estar gostoso, gente. O cheiro tá maravilhoso. Então, olha só, gente. Enquanto eu vou colocando aqui, vou lembrando que a gente tem um cupom de desconto, hein? Sim, o cupom é MS2, né? Você pode me chamar eles no WhatsApp e mandar o cupom de desconto que eles vão lá falar pra vocês. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Gente, deve estar muito bom. Nossa, o queijão. E lembrando, gente, que é fit, porque é mandioca e proteína, gente. Então, não se preocupem com a dieta. Tô brincando. Mas... Camarão. Faz quando eu Que coloco, delícia! Então, gente, no ano de 2018, nós decidimos fazer o espetáculo Nárnia. Nós baseamos o nosso espetáculo no filme As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Pra quem não conhece, As Crônicas de Nárnia é uma série de livros do C.S. Lewis. Para nós foi muito importante escolher essa temática por sermos cristãos. E a mensagem que tem por trás ela é muito importante para nós. Sim, como a gente já gostava da história, já se identificava, a gente decidiu fazer porque a gente achou que seria legal contar tudo isso, né? E para acontecer isso, então, a gente fez uma parceria com o Teatro da Cia Adorá. Sim. Então nós trouxemos os atores do Adorá para fazer as encenações para poder criar o enredo da história. Qual é a ideia disso? A ideia era que a plateia conseguisse entender o que estava acontecendo. Então, nós não usamos apenas a pantomima, que é o normal de um espetáculo de balé. Nós usamos o teatro cênico. É porque a gente teve uma questão que os pais, às vezes, não entendiam a história e, às vezes, iam assistir só a filha e depois iam embora. Então, o que a gente queria passar? A gente queria que os pais sentissem vontade de ir aos nossos espetáculos e que eles realmente interagissem com a gente. O que sempre acontecia era que, quando o filho terminava de dançar, o pai ia lá na coxia perguntar se o filho podia ir embora. E dessa vez não aconteceu. Não aconteceu. Então ninguém levantou. Então não foi a primeira vez, né? No outro espetáculo, a Fábrica de Chocolate também... Que a gente vai falar depois. Também a gente já teve essa muito. resposta. Uhum. E foi muito interessante isso, porque nós como bailarinos, sempre que nós convidamos algum amigo nosso para assistir um espetáculo, alguma coisa, quando é um balé de repertório principalmente, é muito complicado, porque quando termina a apresentação eu cheguei aí, você gostou? Eles falam, não, achei legal você dançando, mas eu não entendi nada. Porque às vezes o público não está acostumado tanto com esse tipo de arte, né? Então a gente faz nossos espetáculos pensando um pouco no público que a gente conhece, né? E para esse público ter uma continuidade, porque se nós vamos fazer o espetáculo no outro ano, eles têm que lembrar do espetáculo anterior para criar uma expectativa. E o Nárnia ele foi surpreendente para a gente. Eu acredito que o diferencial do Nárnia que aconteceu, eu não sei se você pode falar também o que você acha, foi a questão da construção dos personagens. A construção dos personagens ela foi muito detalhista, né? Eu fiz o Aslan e para criar o personagem eu baseei em uma apresentação que o Giovanni Si fez em um evento da Priscila Alcântara, onde eles fizeram uma releitura da ideia de Nárnia dentro do evento do que eles estavam fazendo. Então, como que eles fizeram? Eles trouxeram traços bem africanos. É muito legal a gente observar, por exemplo, na construção do musical do Rei Leão. A construção do musical do Rei Leão também fez esse tipo de ideia. Eles trouxeram muitas referências da cultura africana para se construir o personagem. Então, o que a gente fez? Eu fiz os dreads, né? Foi a Débora Capistrano que fez pra gente, um trabalho maravilhoso. Ela não fez só o meu, ela fez o cabelo de quase todos os personagens principais. E vocês podem ver algumas fotos aí que a gente vai colocar que ficou sensacional.
E ela fez os meus dreads com lã. Eu sofri muito com aqueles dreads. A gente que não tá acostumado, né? Pra eu dormir no primeiro dia foi muito difícil. Eu queria ter ficado com os dreads até a virada do ano, mas eu não consegui, porque doía mesmo. E foi o primeiro ano que a gente usou lente de contato, né? Isso. Você fez as lentes Na construção dos personagens também foi legal. E a maquiagem foi a Elba que fez. Isso. Elba Lacerda, gente. Pra quem não conhece, quiser ir lá seguir o Instagram dela, é uma pessoa muito criativa, uma amiga nossa muito querida. E foi assim, na verdade, a Elba não estava escalada para fazer minha maquiagem no dia. Sim. Seria outra pessoa. Mas essa outra pessoa ela ficou sobrecarregada com a maquiagem dos outros alunos e eu tava ali esperando. Então a Elba tava lá, Elba, corre aqui, faz minha maquiagem. Mostrei para ela as referências e foi tranquilo. De última hora. Aconteceu do jeito que eu queria. Sim. Então foi muito legal porque as pessoas não me reconheciam a princípio. Então até hoje, quando eu mostro alguma foto, o pessoal fala, nossa, é você? Tipo, ficou muito diferente. Então, assim, cada detalhe foi muito importante. Uma coisa legal também do meu é que meu figurino não deu certo e a gente alugou ele faltando horas pro espetáculo. O figurino que eu usei mesmo no dia. Gente, é muito normal acontecer muitas loucuras na época de espetáculo. E principalmente com a gente. De roupas, de maquiagem, acontece muita coisa. Porque são tantas coisas que a gente tem que ficar organizando que às vezes o nosso personagem, pra gente mesmo, a gente deixa por último. Porque eu tenho que me preocupar com o figurino de todos os meus alunos, de tudo, cenário, figurino, arranjo de cabelo, tudo a gente tem que ficar organizando. Então acaba que quando é o nosso, a gente acaba deixando de última hora. Isso sempre acontece, isso aconteceu até com a minha coreografia. O meu solo que montou foi a Ju montou faltando uma semana aqui no quintal de casa. Eu quase não ensaiei direito também por causa dessa correria. E sim, é igual a Ju falou, isso acontece muito. Mas por quê? O estar no organizando e o estar dançando, estar em cena, são duas coisas muito difíceis de conciliar. Quando a gente fez esse espetáculo, a gente juntou todos os lugares de onde a gente trabalha. Então eu trabalho em 3 lugares. Então, para o espetáculo, eu acho que tinha umas 8 turmas minhas apresentando. Então, eu tinha que ficar preocupada com essas 8 turmas que iam dançar, e todas de criança, e com a minha coreografia. E sempre que minhas turmas estão apresentando, eu tenho que estar ali na coxia, prestando atenção, para caso aconteça alguma coisa, eu estar lá, né, para apostos. Ou então, até mesmo quando tem uma turma que é de criança muito pequena, e eu tenho que estar no palco com elas, eu tenho que estar lá também, eu tenho que pensar na minha coreografia, eu tenho que pensar no meu personagem, porque... em Nárnia mesmo, tinham falas, né? Então eu tinha que pensar, ai meu Deus. Foi a primeira vez que eu consegui colocar a Juliane pra fazer texto. Porque, gente, texto comigo é uma beleza. Bota pra dançar, mas pra falar... Aí eu tinha que pensar, cara, eu tenho que entrar agora e minha turma é daqui a pouco, eu tenho que trocar de roupa. É uma loucura lá atrás. Não, e é uma coisa que a gente tem que pensar muito durante o roteiro. Então as turmas da Juliane, elas têm que estar ligadas de alguma forma com o personagem que ela tá fazendo. Então, se não houver essa ligação, fica sem sentido ela estar no palco, quando as crianças estarem dançando. Então, tudo isso tem que ser muito bem arquitetado dentro do roteiro, e isso é difícil. Todos os personagens têm que ser muito bem pensados, porque para fazer um espetáculo, você tem que pensar nos personagens, ainda mais como Nárnia, que não tem nenhum espetáculo de balé feito, a gente criou... uma referência. Pelo menos a gente não achou, né? A gente procurou, mas a gente não achou. A gente foi, tipo assim, pioneiro em fazer o espetáculo de Nárnia, pelo que a gente entende e da forma que a gente fez. Então a gente teve que pensar em personagens, e a gente tem que pensar nos personagens e pensar no meu personagem para ver se dá uma ligação. Para encaixar com a turma, para fazer não sei o quê. Então tudo isso é um pouco complicado. Eu lembro de algumas dificuldades que a gente teve. A primeira foi o seguinte, o personagem Pedro. Nossa, como o Pedro foi difícil. Primeiro quem ia fazer Pedro era um aluno meu, o Guilherme, maravilhoso. Queria muito que ele tivesse feito. Só que o que aconteceu? A data chocou com o espetáculo de uma companhia que ele participa. Aí eu tive que substituir ele. Aí eu substituí pelo outro aluno meu, que era o Zé. O Zé, gente, é um ator, ele trabalha com artes cênicas, eu já chega aliviado, tipo, aí ele vai ajudar a gente na construção das cenas, tudo vai ser muito tranquilo com ele lá e tal. O Zé foi e torceu o pé. E isso foi, acho que 2 semanas antes. Sim. E então, aí o que eu fiz? Eu peguei o Samuel, que foi quem ajudou a gente aqui, ó, com os direcionamentos do livro, das coisas, tudo, que ele gosta muito da história. E então o Samuel era o Sr. Castor. Aí eu peguei o Samuel, pedi pra ele ser Pedro, porque como ele conhecia o contexto, pra criar o personagem ia ser muito mais fácil. Pedro era um personagem muito importante na história.
Então ele pegou o Pedro ali em cima da hora, ele ficou desesperado. E eram muitas falas, né? E eu chamei o muito importante. Leandro para fazer o Senhor Castor, e o Leandro nem tava mais no teatro. Foi um momento assim até dele voltar para fazer as Gente, coisas. acontece essas loucuras no espetáculo. Quando a gente fez a live, até perguntaram pra gente como é que é essa correria de O espetáculo, o estresse. Gente, é muito estressante. Muito estressante A a nossa época de casa. espetáculo. A nossa casa vira, tipo assim, mobília de figurino. Tem figurino, e tem arranjo, e tem purpurina, e lantejoula pela casa inteira, porque a gente fica responsável por tudo isso. E uma coisa legal é que durante os preparativos de Nárnia, a gente também tava com os preparativos para fazer a viagem para Irlanda. Sim. Então, em dia de ensaio geral, era dia de feijoada. Foi um momento assim muito, muito tenso, era muitas coisas para fazer. E pra gente conseguir fazer os ensaios gerais também foi muito difícil. Porque como a Gil falou, a gente juntou alunos de todos os lugares onde a gente tinha uma parceria com a Aplon. E para quem não conhece, aqui em Brasília tem plano piloto e a cidade de satélites. Então, tem muitos lugares de que a gente dá aula. Eu dou aula na Asa Norte, dou aula em Sobradinho, dou aula em outro lugar em Sobradinho. Nessa época, Eu dou aula em 3 lugares diferentes. Nessa tipo, época eu tava na Asa E pra Norte. juntar todos num lugar só é muito difícil, né? O centro era a melhor coisa. E foi quando a gente conseguiu a liberação do Centro de Dança de Brasília, que foi o que salvou a gente. A gente conseguiu fazer os ensaios gerais lá, então a gente conseguiu ter essa visão. Porque, gente, o ensaio geral é algo muito importante. Sim. Principalmente pra mim. Eu fico muito estressado se eu não ver o espetáculo. O ensaio geral é um pré-espetáculo, como se fosse... É como se fosse os pais assistindo, né? Que eles estão lá. E é o momento que eu preciso ver se as cenas estão bem encaixadas, se as coisas estão acontecendo do jeito que tem que acontecer. E quando isso não acontece, a gente fica muito estressado e vem os pesadelos. Gente, o espetáculo dá muitos pesadelos. Sempre tem os pesadelos. Eu sonho que o espetáculo deu todo errado. Eu sonho que minha roupa rasga no meio da dança. E a gente já passou por situações assim. Sim. Figurino rasgando, luz acabando no teatro. Sim, esse espetáculo é muito bom. Isso a gente vai ter muita coisa pra contar nas outras séries, tem muita coisa. O Nárnia não aconteceu nada assim não, mas tem uma coisa muito engraçada no Nárnia, que o Matheus que tava no som. E lá no Teatro Madre Carmen, existe um telefone lá da mesa de som que fala com a gente lá no palco, né? Então o que aconteceu? Do nada, o computador simplesmente parou. Não queria mais ligar. E isso tava todos os personagens principais no palco, assim, esperando a música começar. Aí o Matheus ficou louco. Aí ele começou a ligar. Tem até uma cena no DVD que dá pra ouvir o telefone tocando. Aí começou a ligar. Quem foi? Não tem a música. Tinha que achar alguém com celular. Aí a sorte é que no grupo geral dos bailarinos eu tinha mandado todas as músicas pra todo mundo ter acesso, pra se precisar ensaiar em casa. Aí alguém pegou o celular, subiu na mesa de som, colocou no DVD, tá lindo, isso em gente. segundos. Não dá pra ver que nada aconteceu, mas na hora... E lá na cena mesmo eu comecei a ficar tipo assim... Poxa, tá e eles ficaram brincando com a plateia, foi muito legal. A gente começou a brincar com a plateia pra, tipo assim, descontrair, né, gente? É um espetáculo. Eu não, né? Eu saí de cena, fiquei nervoso, tinha que resolver as coisas. Mas eles conseguiram se dar muito bem ali na cena, porque eles ficaram brincando e tal. E um personagem que teve um destaque muito grande nesse espetáculo foi o personagem da Maiara. Sim. A feiticeira. Não tem como a gente falar de Nárnia sem falar da Maiara. A construção de personagem que a Maiara teve. Foi perfeito. Muito bom. É uma coisa importante da gente falar. Como a gente falou no começo, a gente tenta trabalhar com histórias que vão chamar a atenção da plateia, que tenha conhecimento da plateia. Então, e que tenha a ver com a gente. Isso. A gente sempre tenta achar essa forma da plateia estar entendendo o que a gente está fazendo e a gente está falando sobre uma coisa que a gente gosta de falar. Então, isso é muito importante para nós. Mas isso não desqualifica o trabalho do balé clássico com balé de repertório. Com os balés de repertório. Sim. Então, o que acontece? Como que a gente faz isso? A gente trabalha os balés de repertório dentro da construção do planejamento de aula. Sim. Então, por exemplo, vou usar a Maiara como exemplo. A Maiara trabalhou a variação de Kitri, do Don Quixote. Então existe todo um estudo sobre a história, sobre a composição coreográfica, sobre o porquê do uso de acessórios. Depois que tudo isso aconteceu, aí a gente pegou toda aquela ideia coreográfica e casou com o personagem dela, que seria a feiticeira. Então como que braço a gente vai mudar? Né? A primeira coisa que a gente fez foi tirar o leque, né? Não fazia sentido o leque porque ela não era espanhola. Então que braço a gente vai usar? Como que a gente vai fazer tal coisa? Então tudo isso foi muito importante na criação do personagem e eu dou esse destaque porque a Maiara soube receber isso muito bem, porque isso é difícil. E com a participação da Cia Dorá também teve o Vitor, né, tocando. Isso, o Vitor teve que aprender a tocar clarinete, porque eu queria que na cena a música fosse ao vivo, porque ele toca trompete. Quem toca clarinete é a irmã dele, a Laísa, que foi a senhora Castor.
Então ela foi passando para ele a música, ele ficou muito nervoso no Sim. dia. E era uma dança das alunas da Ju, que elas estavam na ponta a primeira vez, elas também estavam muito nervosas. Então, tipo assim, é muito interessante ver, tipo, o esforço de cada um E na também construção. teve a Marina. A Marina tinha acabado de entrar no Dourado, fazia pouco tempo. E ela foi a principal, ela foi E atuando a e Lúcia. dançando Sim. e fazendo tudo, assim, foi muito legal. E ela casou muito com o personagem. Sim, com Ficou a cara algo muito dela. bonitinho, assim, muito menininha. Isso é muito E como eu difícil. tinha falado lá atrás sobre os públicos, a gente quis criar isso para um público diferente. Porque tem público para balé de repertório, mas também tem públicos assim que querem conhecer coisas Que diferentes, são os pais né? dos nossos Sim. alunos, que eu acho que é o mais importante nessa construção. E é muito legal também pensar que a Mayara tinha um personagem que era um vilão, mas ele não podia causar medo, porque a plateia em si, muita criança. Muita criança. Muita criança em cena. Então, para construir isso também é muito difícil. O cenário ajudou muito a gente, muito. A construção já fala que o arte-cenário sempre salva a gente nos espetáculos, porque eles sonham com a gente, né? Antes, a gente quer isso, a gente quer tal coisa, a gente queria que nevasse, a gente queria... E eles fizeram um cenário muito legal que tinha como passar por dentro da floresta. E isso foi muito legal pra plateia. Tem uma cena que o Papai Noel aparece. É muito interessante, porque ele passa, né? E Entre os os dois personagens que estão em cenários. cena, não, eles não veem, né? Quem tá vendo é a plateia. As crianças começaram, é o Papai Noel! Vocês estão vendo? E não sei o que lá. E a plateia começou a ficar doida. Mas não uma sei o coisa quê. muito importante dos ensaios gerais é para as crianças conhecerem os personagens. Porque se as crianças tivessem visto o Regis só de leão, elas iam ficar com muito medo dele. Mas como elas já sabem quem é ele, elas já conheceram, é Já o tio tinha Regis, esse o professor contato. Regis, que elas Então, já conhecem ensaio no geral, dia, tipo, elas eu não... vou lá, eu falo com elas, oi, eu vou ser o leão e não sei o que lá. Quando Tento elas criar essa vêm, elas não familiaridade. ficam com tanto com medo, né? Gente, mas tem uma questão também muito triste nos espetáculos, que é porque eu dou aula para criança. E tem algumas crianças que eu acompanho desde os 3 anos. E aí, elas fazem maternal, maternal 2, jardim, jardim 2. E aí, no jardim 2, elas vão embora da escola, né? Então, eu às vezes nunca mais vou ver. Então, o espetáculo às vezes é uma despedida minha de algumas alunas. E a gente se apega, né, aos alunos, a gente se apega a muitos alunos. e tendo essa despedida, às vezes eu fico com o coração partido. É um momento muito emocionante pra gente, na verdade, o espetáculo. O momento da reverência ali, eu sempre choro. Tanto que eu não pego mais o microfone, quem assiste o espetáculo já reparou nisso. Não falo mais depois do espetáculo, porque eu sempre acabava chorando. Então é reverência, acabou, fecha a cortina, ninguém precisa falar mais nada. Porque é um momento muito emocionante, a gente vê essa recepção da plateia, é o único momento que a luz da plateia é acesa, então é o momento que a gente vê as pessoas que foram lá assistir a gente, então é algo muito importante. Então assim, para terminar esse momento, né, eu queria deixar o meu agradecimento aqui em primeiro lugar a todos os nossos alunos, porque toda essa construção, eles estão junto com a gente. Então, nos ensaios, ele tem um espaço de alguém falar, poxa, essa cena podia acontecer tal coisa. A gente ouviu muita sugestão. A gente tem alunos maravilhosos, que é tipo assim, Reginaldo, precisa de ajuda? Eu lembro que a Júlia pegou Sempre os bastões dos proativos, né? guerreiros. Deixa que eu levo, deixa que eu arrumo, vocês têm muita coisa pra fazer. E o pessoal, quer que eu leve não sei o que? A Mayara pegou a coroa pra fazer. Pegou... Então, tipo assim, isso é muito interessante. Eu sou muito grato aos alunos que eu tenho. E para quem é bailarino sabe, época de espetáculo, por mais que tenha muita coisa que seja um pouco estressante, é uma época maravilhosa que a gente não esquece. Que a gente São momentos, se aproxima, são experiências é muito maravilhosas, é muito bom. É muito bom. E o momento único, assim, pra gente sempre é o agradecimento final. E no agradecimento final de Nárnia, eu fiquei muito emocionado, como eu sempre fico. Mas nesse eu fiquei muito mesmo, porque o pessoal levantou e as pessoas aplaudindo a gente em pé. É o único momento que a gente vê a plateia, que a luz está ligada. Então, tipo, foi um momento muito emocionante, assim. Então, tipo, eu tenho muito a agradecer a todos os alunos, a todas as pessoas que trabalharam, as pessoas que trabalham voluntariamente. E o apoio dos pais também, porque a gente recebe muito feedback dos pais, Sim. falando que gostaram, né? Não, e é muito legal ouvir isso. Quando termina o espetáculo, chega um pai em mim e fala, nossa, foi muito legal, eu gostei dessa parte, não sei o quê. Sim. Porque a gente fica feliz, tipo, nossa, a gente conseguiu. Porque a gente quer fazer um espetáculo bom pra plateia, não só pro bailarino. O processo já é ótimo pro bailarino. Ele já tem um crescimento gigantesco durante essa composição do espetáculo. Então a plateia também tem que ter essa experiência, eles têm que conseguir entender o que a gente estava querendo dizer e tudo. Então, tipo assim, nós somos muito gratos a todo mundo que está sempre ao nosso redor aí
e a gente está tentando sempre fazer um melhor trabalho possível, né? Sim. Aguardem os próximos espetáculos, virão coisas novas. Aguardem os próximos vídeos, nós vamos falar sobre várias composições que fizemos, tanto na Aplon como no Adorar. Nós vamos falar um pouco sobre tudo isso. E vamos fazer um vídeo também só contando dos estresses do Reginaldo no ensaio. Não tem material para isso. Reginaldo, não, esse é o Regis. O que ensaia a gente é o Reginaldo, porque o Reginaldo é outra pessoa. Ele vira outra pessoa. Assim você faz os alunos fugirem. Eu sou um amor, gente. Então é isso, galera. Deixa aí seu feedback, você que participou, conte uma história aí pra gente, que a gente pode não saber das coisas que aconteceu, de algum momento que a Juliana estressou com vocês. Eu não, jamais, eu nunca fico estressada. Então é isso, galera. Muito Beijo. obrigado. Até a próxima.